Meus irmãos, vocês já ouviram falar em Asaf? Pega só essa visão aqui que eu vou passar para vocês, que eu vou compartilhar com vocês. Asaf, ele era o maestro do canto. Asaf, ele era da família de Levi. E Asaf, ele foi responsável por 12 salmos. 12 salmos, dos 150 salmos que existem, 12 salmos é atribuído por Asaf. Asaf, ele era compositor, ele era cantor, ele era maestro. Asaf tinha um compromisso com o altar de Deus muito grande. Asaf, ele sabia chamar a atenção de Deus. Asaf, ele sabia servir a Cristo com seu louvor, com seu ministério levítico. Asaf, ele foi separado para isso. Asaf, ele nasceu no altar, para você entender. Asaf nasceu no altar, viveu no altar, e a sua vida era agradar a Deus com os seus cânticos. Asaf, ele ministrava o louvor a Deus. Antes do sacrifício, Asaf já ministrava o louvor. Durante o sacrifício, Asaf também estava louvando. E após o sacrifício, tudo terminava com louvores de Asaf. Mas quando eu abro as minhas escrituras sagradas, os Salmos 73, o Salmo 73, ele nos começa a revelar-nos uma situação de Asaf que eu fiquei admirado. Eu olhei, eu disse, meu Deus, mas como isso com Asaf? Olha só. A Bíblia fala no Salmo 73 assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Asaf começa falando isso, salmodiando. Aí o verso 2, olha o que Asaf está falando. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Asaf está falando assim, ó, os meus pés, ele quase desviaram, mas faltou pouco para os meus passos escorregar, para eu tropeçar. Aí você começa a estudar sobre Asaf, você começa a ler sobre Asaf, você começa a pesquisar sobre Asaf. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Porque essa passagem bíblica, irmãos, do Salmo 73, não está falando de um crente novo convertido, ou desculpa a expressão, de um crente qualquer. Essa passagem bíblica está falando de Asaf, um homem que sabia literalmente como atrair a presença de Deus, como buscar a presença de Deus, como fazer o povo ir a Deus através de um louvor. Agora, esse mesmo homem, ele está escrevendo o hino de um sentimento dele. Ele está dizendo, olha, gente, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Asaf está falando assim, ó, eu desviei. Vocês sabiam? Esses dias faltou pouco para eu desviar. Agora, irmão, o que é que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vive do altar, que já experimentou do altar, que já saboreou do altar, que já teve bênçãos através do altar, pensar em desviar-se, pensar em dar as costas para Deus, pensar em olhar para Deus e dizer, não quero mais os teus benefícios,
não quero mais as tuas bênçãos, não quero mais a tua mão estendida sobre mim, não quero mais o teu olhar sobre a minha vida nem a minha casa. O que é que faz uma pessoa que outrora era de Deus e agora vem com uma conversa fiada, dizendo, eu quase desviei essa semana? Versículo 3 é a resposta dessa pergunta. Olha o que fala o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Não, eu vou falar de novo. É Asaf falando aqui, irmão. É Asaf que está olhando para Deus e está dizendo assim, ó. Sabe por que eu quase me desviei? Porque um dia eu tirei os olhos de Deus e olhei para o ímpio. Mas ele não olhou para o ímpio como um olhar qualquer. Ele olhou para o ímpio querendo viver a vida de um ímpio. Ele olha e ele deseja, literalmente, o que o ímpio tem, o que o ímpio possuía. Ele olha e fala, puxa vida, viver aquilo que Deus tem, para mim, não se compara àquilo que o diabo dá para o ímpio. Mais ou menos foi isso que ele viveu. Irmãos, para mim isso é uma loucura. É uma loucura você deixar de estar na luz para viver as trevas. Você deixar de viver as bênçãos de Deus para viver maldições. Isso é loucura. Você deixar de viver num lar que tem paz para querer um lar que tem só tragédia, que tem só briga, contenda, confusão, facada, paulada no meio da cabeça. Ele olhou e ele desejou isso. Ele olhou e ele quis isso. Ele olhou e ele disse, puxa vida, isso é bom. Irmãos, não se tem inveja de ímpio. Mas esse homem teve. O versículo 3 fala, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Algumas pessoas às vezes olham para mim e falam, pastor João, Deus é próspero, mas o diabo também. Irmãos, eu não duvido que o diabo seja próspero, mas prosperidade eterna e de paz e de bênção só Deus dá. Você já viu a prosperidade de um ímpio como é? Ah, irmão, não existe prosperidade na vida do ímpio, mas Asaf, por algum momento, ele achou que o ímpio era próspero. Minha irmã, você que está me assistindo agora, meu querido, você que está me vendo agora, deixa o pastor João falar uma coisa para você. Próspero é você, abençoado é você, debaixo da mão de Deus está você. Eita, deixa essa moto passar aí. Debaixo da mão de Deus está você, próspero é você, feliz é você, radiante é você. Quem tem Deus é você. Irmão, não olhe para o ímpio ao ponto de desejar o que o ímpio tem. O que o ímpio tem foi adquirido muitas das vezes de uma forma não normal, de uma forma não convencional, de uma forma não legal. Então, a hora que Asaf, versículo 3, fala que ele olhou para o ímpio e ele teve inveja, irmão do céu. A que ponto nós chegamos de sermos da luz e termos inveja das trevas? A que ponto nós chegamos, irmãos, de termos prosperidade que Deus dá para querermos a prosperidade que o diabo dá? Pastor, mas o diabo dá prosperidade? Dá, mas é caro demais, irmão. É muita confusão, é muita briga. E não é prosperidade de luz, é prosperidade de treva. Muitas das vezes o cara roubou muito na empresa para ter aquilo, não é todos, mas fez de companheiros de serviço escada para subir de posição, para estar ali. Um crente em Jesus não, ele aguarda em Deus, ele depende de Deus, ele vive as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Saiba que bom é viver as bênçãos do Senhor. Bom é nunca olhar para o ímpio. Bom é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sino de notificação e deixa o seu joinha, que as portas do céu se abram sobre a nossa vida, e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Fica na paz. Shalom.